Oi, gente, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo, só que eu tava morrendo de saudade de postar vídeos, mas agora eu tô sem internet em casa, então tá super difícil. Mas tem uma passagem bíblica que eu achei super interessante compartilhar com vocês, e eu acho muito importante, por isso eu vou dar um jeito de postar esse vídeo aqui, não sei como, mas vou dar um jeito. E, enfim, em 2 Samuel, capítulo 13, conta a história de 3 filhos de Davi. Aminon, Tamar e Absalão. Tem outrozinho aí, mas ele não era filho de Davi. Então, o que acontece nessa história? Muitos conhecem, alguns ficam revoltados, mas eu tirei uma lição super importante de tudo isso. É uma história meio trágica, muito triste, mas de tudo que a gente lê na Bíblia a gente tem como tirar lições e é Deus nos ensinando muitas coisas. O que acontece então nessa história? Você vai poder acompanhar depois e saber mais profundamente, mas eu vou dar uma passadinha rápida nela. Aminon se apaixona por Tamar. Tamar era meia-irmã de Aminon. Ela era filha só de Davi com outra mulher e Aminon também era filho de Davi com outra mulher, ou seja, não eram as mesmas mães, mas era o mesmo pai. Então eles eram meio-irmãos. Mas Aminon então se apaixonou por Tamar. Tamar era bonita e ele se apaixonou por ela. Só que a Bíblia deixa bem claro, gente. Aminon se apaixonou perdidamente por Tamar, a ponto de ficar doente de paixão. Para vocês terem uma noção. Ficou lá doente de paixão por Tamar. Porém, ele sabia que ele não podia possuir Tamar e não podia ter ela como esposo, ou sei lá o quê, porque eles eram irmãos. Ele tinha essa consciência, ele estava apaixonado. Inclusive, talvez, né, eu penso, tenha ficado doente porque ele sabia que ele não podia ter Tamar. Mas aí chegou um dia, um amigo dele chamado Jonadab, enviado lá, deve ter sido enviado pelo cão, e chegou com ele e disse assim: Aminon, o que tá acontecendo com você? Você anda triste demais, você não come direito, você anda jururu, não tá mais dormindo, o que tá acontecendo contigo? Aí Aminon foi e abriu o coração dele pra Jonadab. Disse: olha, cara, é o seguinte, eu tô apaixonado pela minha irmã, tô doido, apaixonado por ela, mas ela é minha irmã, não posso ter ela e tudo. Aí lá vem Jonadab com aquela ideia do capeta e disse assim: olha, tive uma ideia. Por que tu não fala que tá doente e pede pra Tamar ir no teu quarto te servir algumas comidas, te servir algumas coisas? Aí ele disse: é verdade, eu vou fazer isso. Boa ideia, Jonadab, boa ideia, eu vou fazer isso. Aí lá vai. Aminon fala que tá doente no quarto dele. Davi vai visitar Aminon e aí ele pede: pai, deixa minha irmã vir aqui servir. Ok, ele deixou. Vai Tamar, toda boazinha, de bom coração, lá com Aminon no quarto dele. Faz uns bolos e ele diz assim: vem cá me servir aqui na cama. E aí ela vai. Quando ela serve os bolos para ele na cama, ele agarra ela forte, ele era mais forte que ela, e abusa dela. Ela ainda fala: não faz isso, pelo amor de Deus, faz isso, aquilo. Enfim, ele fez. Vocês vão poder ler depois a fundo. Assim que ele cometeu aquele ato absurdo com ela, ele sentiu nojo e mandou ela embora e, enfim, a vida da Tamar foi desgraçada. É assim que se fala, eu acho. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso? Charlotte contou essa história super triste. Pra quê? A lição que eu aprendo com isso, nós, principalmente jovens, devemos ter muito cuidado e selecionar bastante as pessoas com quem a gente abre o nosso coração, conta os nossos sentimentos, conta nossos planos, qualquer outra coisa. Não é para qualquer pessoa que nós devemos abrir o nosso coração. Não é qualquer pessoa que está preparada para nos aconselhar. Jonadab não estava preparado para aconselhar Aminon. Ele pensou que por ele ser amigo dele, ele tinha razão e estava certo, o conselho era bom. Mas não é assim. Não foi assim que aconteceu. Ou seja, você às vezes está com um problema super sério, precisa de um conselho sim, mas não é para qualquer pessoa que você deve contar e pedir esse conselho. Shalom, o que eu devo fazer então? Procura seu líder. Ele é a pessoa mais apropriada a te aconselhar em certas situações, as mais difíceis possíveis. Se ele não souber te aconselhar naquele momento, ele vai orar com certeza e vai te aconselhar depois. Mas eu não me dou bem com meu líder, eu não me sinto à vontade de contar meus problemas com ele. Procura o Espírito Santo, amado. O Espírito Santo é a pessoa mais top do mundo para aconselhar. Não sei, meu líder, não tem um líder, eu não tenho um líder espiritual, eu não confio em ninguém, sei lá, irmã,
Não sei, gente, às vezes a gente não confia mesmo, é um problema tão sério que não tem ninguém que a gente possa confiar. Infelizmente tem alguns amigos, mas às vezes esses amigos não estão prontos para saber e aconselhar a gente. Então eu vou fazer o quê? Eu vou procurar a pessoa mais linda do mundo para aconselhar as pessoas, Espírito Santo. Mas eu não tenho intimidade com o Espírito Santo. Busque intimidade com o Espírito Santo na madrugada, ora, para que você possa escutar a voz dele e saber o que ele está querendo te aconselhar. Saber o que ele está querendo falar para ti, o que você deve fazer, o que não deve fazer diante dessa situação. Mas o que eu quero te dizer, e a lição que a gente aprende com Aminon, é que não conte para qualquer pessoa. Conte para pessoas apenas preparadas, pessoas que têm um nível alto de espiritualidade, pessoas que conhecem a palavra do Senhor. Não precisa ser necessariamente o seu líder, mas uma irmãzinha do ciclo de oração na igreja que você acha que é de oração, ou então um irmão, um obreiro, mas aqueles que você observa e vê que é mesmo de Deus e que conhece a palavra e que busca, que ora, para poder te ajudar nessas situações. Por mais que você não tenha intimidade com essa pessoa, mas aí você passa a ter. Você ora com ele e ele vai te ajudar. Se mesmo assim não tem ninguém, procura o Espírito Santo de Deus, porque ele é a única pessoa mais perfeita do mundo e apropriada do mundo para te aconselhar. Não tem intimidade com ele ainda? Busca, vai orando, porque ele está pronto para te responder. É só uma questão de você buscar. Então, não se abre com qualquer pessoa, porque Aminon se abriu com um amigo que ele achava que era amigo. O amigo aconselhou ele errado e ele pecou. E o pecado dele gerou a morte dele, porque Absalão ficou com raiva dele e depois passou um tempão, mas Absalão matou ele por conta disso. Então, preste atenção, porque você pode acabar pecando por um conselho errado. E o pecado, ele tem consequências drásticas. Ele leva à morte, assim como aconteceu com Aminon. Às vezes você nem está pensando em pecar, você nem quer. Aminon não estava nem pensando, mas aí veio um conselho errado e ele pecou. Por causa de um conselho errado, você pode pecar. Preste atenção. E além de ter acabado com a vida dele, Aminon acabou com a vida dele depois. Mas só que não foi só ele não levou só ele. A vida de Tamar foi destruída completamente, porque ela perdeu a pureza dela, não casou. Sei lá como ela ficou depois, que a Bíblia não diz. Mas ela ficou triste demais, ficou deprimida porque ela tinha perdido. Naquele tempo era horrível perder a pureza. Ainda é, né? Mas as pessoas têm distorcido as coisas, enfim. Isso não é o que eu quero falar. Mas às vezes o seu pecado não traz consequências ruins só para você. Ele traz também para outras pessoas, destrói a vida de outras pessoas. Então vamos tomar muito cuidado com as pessoas que a gente tem contado os nossos segredos, com as pessoas que a gente tem compartilhado nossa vida. Não é qualquer um que você pode contar isso. Se você acha que não tem ninguém em quem confiar, isso tá errado, porque tem sim, tá? Não fica pensando que todo mundo é falso. Existem pessoas falsas, mas não é todo mundo. Deus colocou pessoas do seu lado para que possam te aconselhar espiritualmente, materialmente, espiritualmente, fisicamente, tudo. Mas se por acaso você ainda não teve confiança em ninguém, busca o Espírito Santo, que ele é a melhor pessoa para te aconselhar, ele está pronto para te falar no teu ouvido. Se você não tem escutado a voz do Espírito Santo, não é culpa dele, é culpa sua, é culpa nossa, que não temos buscado. Mas tem como escutar sim a voz dele te falando a melhor coisa a fazer. Porém, eu te aconselho a procurar pessoas enxergar melhor, não ficar com olhos vendados e pensar que existe maldade em todo mundo, existe falsidade em todo mundo, porque também não é assim. Mas, enfim, esse era o recado que eu queria dar para vocês. Se vocês abrirem esse vídeo, compartilhem se vocês acharem que foi edificante ou algo parecido. Mas foi uma lição que eu aprendi para minha vida e eu queria também compartilhar com vocês. Eu vou dar um jeito de postar isso aqui. Muito obrigada por ter visto até agora, são quase 10 minutos, eu falo muito mesmo, tá? Desculpa. Mas beijão, que Deus abençoe vocês e guardem essa palavra nos seus corações. E até mais, se Deus quiser.